A primeira ferramenta que nós queremos apresentar para vocês para fazer uma análise de riscos dentro do teu processo ou no teu produto, independe de como você vai fazer, é a Weightive ou simplesmente a planilha IC. É um método bem interessante, eu gosto muito dela pela sua robustez. Ela faz uma análise e ainda ajuda-nos também a fazer uma avaliação do risco que nós estamos trabalhando. Então, antes de nós começarmos, deixa eu só apresentar para vocês o layout dessa planilha. Você pode estar utilizando ela à vontade, pode baixá-la à vontade ao final dessa aula. O que nós temos aqui, então? Eu tenho o processo que eu estou trabalhando. De repente, se você não quiser trabalhar com este termo processo, quiser utilizar um termo produto ou qualquer outra situação, fica à vontade, tá? Isso aqui se consegue alterar facilmente. No nosso case, eu vou utilizar um processo, por isso eu estou mantendo aqui processo. Daí se põe a data, temos aqui uma observação. Controles não utilizados são tratados através de plano de ação. O que é controle? Logo mais nós vamos falar sobre esse cara aqui, caso você não tenha. E o que é risco? Ele já está dizendo para nós que risco é probabilidade versus gravidade. Nós já vimos isso em aulas anteriores, que vai ser exatamente esse cara aqui, ó, o risco para nós. Vamos entender então como funciona a nossa planilha. Quais são os critérios que nós vamos utilizar? À medida que nós formos preenchendo as colunas, e aqui nós vamos dar a probabilidade dessa possível falha acontecer, e vamos ter também a gravidade. Quando eu pego probabilidade com gravidade, que é esse cara aqui, ele vai me dar o resultado do risco aqui para nós. Este risco, ele pode ir, pelo que a gente consegue ver aqui, que o máximo da probabilidade é 5 e o máximo da gravidade também é 5, então ele vai até no máximo 25. Então, de 1 a 25 pode acontecer esse resultado aqui. De modo que, se eu tiver um resultado de 1 a 8, o risco vai ser considerado baixo. De 9 a 16 já vai ser um risco médio, e aí a gente já precisa ficar atento. E de 17 a 25 é um risco altíssimo dentro do nosso processo. Eu preciso dar uma prioridade quando essa caixinha aqui ficar vermelha, porque o resultado aqui vai ser 17 a 25, então há uma chance muito grande de acontecer. Só para vocês entenderem como funcionam esses critérios. Estes critérios, eles são aquela nossa matriz que nós apresentamos anteriormente para vocês, para que você possa ter o nível de risco de uma organização. Então, ela já está inserida aqui para nós, de modo que se você vai utilizar essa planilha aqui de Weightive, não há necessidade nem de você estar utilizando aquela matriz para você ver o nível de risco, porque ela já vai dar aqui o resultado para nós, ela já está inserida. Então vamos lá, como que funcionam aqui as coletas? Nessa aula eu vou só mostrar para vocês a estrutura e na próxima aula a gente já vem fazendo um case aqui, mostrando para vocês como funciona. Aqui nessa primeira etapa, você vai colocar ou o processo ou a etapa do processo. Se eu for trabalhar com apenas um processo na minha organização, eu vou colocar aqui etapa a etapa deste meu processo. Já vimos isso, o que é etapa de um processo anteriormente. Se você vai trabalhar, sei lá, baseado em um planejamento estratégico, ou então baseado em todos os seus processos da organização, aqui você vai listar cada um dos seus processos. É como se você estivesse fazendo uma planilha geral para todos os processos na sua organização, para que você possa ter uma visão macro da coisa. A segunda coluna, nós temos aqui o que aconteceria se, é o próprio título aqui da nossa planilha, né? Se eu for traduzir aqui esse Weightive, ele vai ser exatamente e se, né? Aí podemos traduzir melhor aqui, o que aconteceria se, aí você vai dar a possibilidade, né? Um modo de falha, aquilo que pode acontecer de ruim ou de errado no seu processo. Aí a terceira coluna a gente entra com o efeito, nós já vimos isso anteriormente, o efeito você pode traduzir aqui também como um dano, o efeito geralmente aqui vai ser negativo, né? Aquilo que vai acontecer de ruim na sua organização
aquilo que pode acontecer de ruim na sua organização, se realmente esse problema vier a acontecer. Daí nós entramos com a probabilidade e a gravidade de quem? Disso aqui acontecer. O que aconteceria se, né, o modo de falha, a possibilidade da falha acontecer, eu entro com a probabilidade e a gravidade. Já vimos isso aqui anteriormente, isso aqui pode ser subjetivo, ou se você tiver histórico da sua organização, você pode pôr algo mais preciso. Geralmente vai ser baseado realmente no histórico da tua organização. E aí ele vai me dar automaticamente o risco, já vou saber em que grau ele vai se encontrar. E aí eu tenho uma coluna que é uma coluna de controle. O que é controle? Controle é o que nós estamos fazendo atualmente para tentar conter esta situação. O que eu faço atualmente para que esse problema aqui no meu processo, essa possível falha, não venha a acontecer dentro do meu processo? Eu tenho que colocar exatamente o que nós estamos fazendo hoje. Não é o desejável ainda, é o que você faz de verdade aqui no teu processo. A coluna seguinte, nós vamos ter ações recomendadas. O que são ações recomendadas? Eu vou me basear em duas coisas. A primeira é neste controle, o que eu estou fazendo atualmente. Imagine aí que em determinado processo, para que esse problema não venha a acontecer, você faz uma inspeção visual, a forma de controle atual, detecção. Na ação recomendada, você poderia recomendar uma ação melhor ou um controle melhor do que este, né, que é visual, algo visual. De repente ainda existe uma probabilidade, uma chance do risco vir a acontecer. E aí eu vou dar uma nova ação. Geralmente é a minha melhoria. Lembra que nós trabalhamos anteriormente falando sobre o que é melhoria dentro do meu sistema de gestão de riscos. Elas vão entrar aqui, ó, de forma operacional. Daí eu ponho o responsável por esta ação, o prazo para essa ação e o status, se foi ou não implantada a ação que nós estamos querendo trabalhar. Uma vez que eu tenho esta ação implantada, o que vai acontecer agora? Veja que aqui nós temos nova probabilidade, nova gravidade e um novo risco, que é o risco residual. O que isso quer dizer para mim? Eu só vou, geralmente, eu particularmente, só preencho aqui essa probabilidade ou essa gravidade, geralmente quando eu faço a implementação de uma melhoria. Então, eu implemento a melhoria e aí eu venho para aqui. Mas você pode também fazer subjetivo, ou seja, como se fosse estimado. Você monta aqui o seu plano de ação. Vamos dizer, Max, o prazo que eu vou ter aqui são só 6 ou 12 meses, né? Dada a circunstância, a complexidade da ação que nós vamos tomar. Eu vou ter que esperar isso aqui. Você pode fazer uma nova probabilidade estimada. Então, ó, no momento que eu implementar isso aqui, vamos melhorar o controle, vamos fechar essa brecha aqui e a probabilidade de acontecer vai ser diferente, vai ser menor. A ideia é você diminuir na nova probabilidade, nova gravidade e no novo risco, a tendência é diminuir isso aqui, tá? Então, do contrário, a melhoria não vai fazer efeito para nós. E aí essa vai ser a nossa ideia aqui na planilha, ok? Próxima aula, já vou trazendo aqui para vocês um modelo, um case, para que a gente possa compreender como eu preencho essa planilha na prática.